Sabe, os Estados Unidos, cara, falam muito, podem causar muita morte e destruição, mas não conseguem forçar a submissão desses outros países. E o Irã está em uma categoria totalmente diferente, uma categoria superior, em termos de capacidade militar, se comparado aos Houthis. A OTAN não tem a base industrial para competir com a Rússia. E a Rússia tem uma vantagem única, algo que a China não tem. Só existe realmente mais um país no mundo que se compara à Rússia em termos de recursos naturais. Cada vez mais países estão reconhecendo que preferem muito mais se aproximar da Rússia. A Rússia é uma companhia de jantar muito melhor, porque não está sempre te dizendo que você é desleixado, te dizendo como comer, como sentar, como se vestir. Vamos encerrar com uma discussão sobre o que aconteceu com o presidente sul-africano Ramaphosa na Casa Branca. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Larry Johnson. Larry é um blogueiro americano, comentarista político e ex-analista da Agência Central de Inteligência. Larry, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Larry, welcome back to India and Global Left. Então eu não fui indesejado da primeira vez, né? Ok, fico feliz em estar de volta. There's just so much to discuss, but I thought Há muito o que discutir, mas pensei em começar assim: Ásia Ocidental, Israel, Palestina e o que acabou de acontecer com o presidente sul-africano Ramaphosa. Mas se eu puder começar com a ligação direta entre o presidente Putin e o presidente Trump, considerando que a cobertura da imprensa sobre isso tem sido tão polarizadora. A grande imprensa ocidental, e não só a grande imprensa ocidental, até a Al Jazeera, apresentou isso como uma espécie de rendição do presidente Trump ao presidente Putin, enquanto a imprensa independente, pessoas menos hostis a Moscou e muitas delas mais simpáticas, classificaram como histórico. Se você puder nos dizer o que sabemos sobre essas conversas, quais foram os termos das conversas e qual é a implicação disso nas próximas conversas diretas entre Rússia e Ucrânia? in the upcoming direct talks between Russia and Ukraine? Well, I think it's real simple. Vladimir Putin. Bem, acho que é bem simples. Vladimir Putin não cedeu nem um centímetro. Uma posição que ele apresentou ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia há um ano, em 14 de junho de 2024, sobre o que a Rússia exigiria como condições para entrar em negociações. Essas não eram condições para um cessar-fogo. Eram condições, sendo a mais importante delas, primeiro, que as tropas ucranianas devem se retirar imediatamente do território russo. O território russo agora inclui Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Esses 4 oblasts, que antes faziam parte da Ucrânia, tornaram-se parte da Rússia no outono de 2022 após um referendo. O Ocidente chama isso de farsa. Eles podem chamar de farsa, de falso, do que quiserem. They can call it a sham, a fake, whatever they want to call it, but from the Russian standpoint, those Mas do ponto de vista russo, essas províncias agora fazem parte da Federação Russa. Elas são território russo. A Rússia não as devolveu, e a Ucrânia não tem poder militar para recuperá-las à força. A segunda condição para a Rússia é que o Ocidente reconheça isso como território russo, que a Rússia tem soberania sobre ele, incluindo a Crimeia, e que a entrada da Ucrânia na OTAN esteja completamente fora de questão, que os direitos dos falantes de russo sejam respeitados e que as sanções sejam suspensas. Essas, você sabe, eram as posições do presidente Putin há um ano.
Essa foi a posição dele na ligação com Donald Trump. Ele deixou isso claro para ele, mas ao mesmo tempo disse, olha, vamos conversar com os ucranianos. But at the same time said, look, we'll talk to the Ukrainians. These are our conditions, but we'll talk to them and see if we can find some. Essas são as nossas condições, mas vamos conversar com eles e ver se conseguimos encontrar alguma forma, sabe, de que eles aceitem isso como termos. Se a Ucrânia não aceitar esses termos, então a Rússia vai retirar esses termos da mesa e impor condições ainda mais duras, que incluirão tomar províncias adicionais, muito provavelmente Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, talvez Sumy, talvez Kharkiv. Sabe, a Rússia vai controlar a direção dos acontecimentos. Quanto ao Trump, a expectativa entre outras nações ocidentais, a OTAN, era de que ele ameaçaria Putin. Ou você concorda com cessar-fogo incondicional, ou haverá sanções esmagadoras. Bem, ele saiu dessa ligação basicamente concordando com o plano do Putin de que sim, vamos conversar com os ucranianos. E o Trump, nesse momento, está, eu acho, pelo menos por enquanto, se distanciando disso. Ainda sem reconhecer o fato de que, se não fosse pelos Estados Unidos, essa guerra já teria acabado. Os Estados Unidos continuam fornecendo inteligência, material militar e dinheiro, mantendo a Ucrânia de pé. Então, sabe, eu não vejo isso como uma conversa revolucionária. Foi, sabe, o Putin mais uma vez esclarecendo o que ele sempre disse. A posição dele não mudou desde que ele e Trump começaram a conversar. Talvez o Trump esteja começando a entender. A chamada ajuda dos Dastosies, que é basicamente ajuda militar, ainda está sendo enviada para a Ucrânia, e as operações da CIA, que se expandiram massivamente por volta de 2017 e 2018, durante o primeiro mandato de Trump, ainda estão ativas na Ucrânia? Sim, ainda há uma presença da CIA. Ainda há uma presença militar dos Estados Unidos, em termos de conselheiros, junto com outros conselheiros da OTAN espalhados pela Ucrânia. E até onde eu sei, Trump ainda não os retirou. Ele precisa fazer isso. Assim que ele fizer, eles já terão estabelecido a base para resolver essa guerra, e resolver rapidamente. Mas a Rússia entende. Você ouve Putin falar continuamente sobre as causas raízes. A causa raiz desse conflito é que o Ocidente tomou a decisão, há 30 anos, em 1995, de começar a realizar exercícios militares com a Ucrânia, de fomentar a cooperação militar com a Ucrânia, de armar a Ucrânia, de expandir o exército ucraniano, tudo com o objetivo de usar a Ucrânia como uma ferramenta, um ariete, para atacar a Rússia. E a Rússia, até cerca de 3 anos atrás, não estava preparada economicamente ou militarmente para enfrentar essa ameaça. Mas a decisão de Putin de lançar a operação militar especial foi baseada na percepção de que finalmente a Rússia estava em posição de confrontar o Ocidente. Porque é disso que se trata. Isso é uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Mas é uma guerra por procuração, onde a Ucrânia está sendo usada como peão. Sabe, é típico. Infelizmente, é típico do meu governo e de grande parte do Ocidente. Sempre gostamos de usar pessoas de outros países para morrerem pelos nossos projetos. O quanto você acha que as sanções financeiras importam para a Rússia neste momento? Porque a imprensa financeira está noticiando que as sanções foram tema da ligação telefônica e fazem parecer que isso é algo grande para a Rússia, de 300 bilhões aos 500 bilhões congelados em ativos em bancos europeus. E além disso, algumas sanções nos sistemas de pagamento e assim por diante. Isso importa muito para a Rússia neste momento? Não. Quero dizer, a Rússia preferiria não ter as sanções. Mas a Rússia demonstrou que, apesar dessas sanções, sua economia cresceu. No ano passado, a economia estava crescendo a 4,6%. A economia dos Estados Unidos está em cerca da metade disso, um pouco acima de 2%. E nós não tínhamos sanções sobre os Estados Unidos.
Então isso é mais uma fantasia ocidental. Achamos que podemos controlar e ditar regras à Rússia, tratá-los como um animal que deve ser domado e forçado a obedecer. E você sabe, a Rússia, como parte dessa operação militar especial, também intensificou seus esforços para trabalhar com China, Índia, África do Sul e Brasil através do BRICS, criando um sistema financeiro alternativo, um sistema financeiro independente da coerção ocidental. O que você acha que os europeus estão fazendo? Eles também tentaram muito fazer lobby por meio de outra ligação coletiva com o presidente Trump e estão se esforçando ao máximo para sabotar essas negociações daqui para frente. O que você acha disso? Bem, eles estão desperdiçando energia e falando muita besteira. A Europa não está em posição alguma de confrontar a Rússia. E a Europa pode impor sanções, mas na maioria das vezes, essas sanções vão prejudicar mais a Europa do que a Rússia. Então, se a Europa quiser pagar mais caro pelo gás natural, vá em frente. Se quiserem pagar mais caro pelo petróleo, tudo bem. Não há uma única coisa que a Europa produza que a Rússia precise. Nada. E embora a Rússia goste de negociar com a Europa, ela está se afastando de uma obsessão, na minha opinião, que dominou a Rússia nos últimos 2 séculos, que era o desejo de fazer parte do clube ocidental. E eles sempre se consideraram meio que o patinho feio. Não sei se você conhece essa história do patinho feio, que depois se transforma em um belo cisne. É isso que a Rússia está se tornando, esse cisne. E no fim das contas, o Ocidente é que são os patinhos feios. Na última vez que você esteve no nosso programa, discutimos as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Uma das coisas que você disse foi que as conversas continuariam. Haveria uma impressão de que algumas oportunidades surgiriam, mas no final, os delegados voltariam para os Estados Unidos e os opositores ao Irã sabotariam tudo. E está bem claro que você estava certo. E chegamos a esse ponto. Mas se eu puder perguntar, olha, eu prefiro estar certo do que isso. Sim, vamos chegar a isso. Mas se eu puder fazer a mesma pergunta no contexto de Ucrânia-Rússia, qual é a sua percepção intuitiva sobre para onde isso está indo? Vai continuar na direção que tem seguido nos últimos anos? Ou haverá um avanço real? Não, a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia tem acelerado, não desacelerado. A estação seca chegou, a estação chuvosa acabou. No último mês, a Rússia tem conquistado território a uma média de 30 km² por dia, e acredito que esse ritmo vai aumentar. Existem algumas suposições equivocadas por parte de muitos analistas ocidentais. Uma delas é afirmar que isso é, entre aspas, um impasse. Bem, temos os dados das trocas de corpos de soldados, onde os russos recolhem ucranianos mortos e os ucranianos recolhem russos mortos, e então eles trocam esses corpos para que possam ser enterrados em seus respectivos países. Nos últimos 3 meses, para cada russo morto que foi devolvido à Rússia, a Rússia devolveu de 26 a 27 ucranianos mortos. Esse é um número fenomenal. Agora, existem algumas maneiras de interpretar isso. Uma possível interpretação é que a Rússia está realmente matando um número desproporcional de ucranianos. Eu acho que esse é de fato o caso, mas digamos que não seja esse o caso. Que o motivo de a Rússia ter tantos corpos é porque está avançando, e a Ucrânia não consegue recuperar os corpos porque está recuando. Isso soa como um impasse para você. Quero dizer, esses são os fatos. Agora interprete os fatos. Então a verdade é que o Ocidente afirma falsamente, isso é um impasse. Não há vitória militar à vista. Isso é um absurdo. A vitória militar está definitivamente ao alcance da Rússia. E a Rússia, se precisar lutar mais 4 anos para consegui-la, vai conseguir. Eles não vão parar porque isso é existencial. Não que a Ucrânia seja ameaça existencial,
mas o papel da OTAN em permitir que a Ucrânia lute é uma ameaça existencial. Então, toda noção de impasse é falsa. E a ideia de que a Rússia está enfraquecida militarmente, que não vai conseguir sustentar esse esforço. Hoje mesmo, ouvimos Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, admitir que a Rússia está produzindo 4 vezes mais munições do que toda a OTAN. Não apenas um país da OTAN, mas toda a OTAN. A OTAN não tem a base industrial para competir com a Rússia. E a Rússia tem uma vantagem única, algo que a China não possui. Só existe realmente outro país no mundo que se compara à Rússia em termos de recursos naturais e capacidade de autossuficiência, e esse país são os Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos, por terem transferido grande parte de sua capacidade industrial para o exterior, acabam sendo dependentes de muitas importações, especialmente da China, e, em particular, de minerais de terras raras que são processados na China, já que os Estados Unidos não possuem as fábricas necessárias para isso. Agora, os Estados Unidos poderiam fazer isso, mas levaria de 3 a 4 anos. Já ouvi algumas estimativas de até 5 anos. Portanto, os Estados Unidos estão em desvantagem industrial nesse aspecto. A Rússia não está apenas travando uma guerra militar contra a OTAN, ela está travando uma guerra econômica. E nesse sentido, ela se alinhou com a China, Índia, Brasil, África do Sul, assim como outros países do sul global, Irã, Indonésia, Malásia, Vietnã, Venezuela, Bolívia. Cada vez mais países estão reconhecendo que preferem muito mais se associar à Rússia. A Rússia é uma companhia de jantar muito melhor, porque não está sempre te chamando de desleixado, dizendo como você deve comer, como deve sentar, como deve se vestir. Eles não abordam a situação com a arrogância de quem acha que sabe tudo e que você é apenas um bando de estrangeiros estúpidos, que é como os Estados Unidos tratam outros países. Minha própria observação sobre a questão do impasse foi que a grande imprensa estava extremamente insistente na narrativa do impasse, pelo menos até o início deste ano. Comecei a perceber uma mudança em muitos deles. Talvez alguns jornais de extrema-direita ainda falem em impasse, mas eu não os acompanho. Mas a grande mídia, o FT, Bloomberg, o New York Times, agora há uma nova abordagem, especialmente depois que o presidente Trump humilhou Zelensky. Agora dizem, houve um impasse em determinado momento, mas agora não há mais impasse. Então, efetivamente estávamos certos naquele momento, mas agora a ofensiva aumentou. Quero dizer, essa é a narrativa que vejo agora. Nem eles parecem dizer que é um impasse. Mas se pudermos passar para as conversas entre the US e Irã, Oman, que está mediando essas negociações, confirmou que a 5ª rodada acontecerá em Roma. Mas as perspectivas agora parecem muito sombrias. Steve Woodcock, que era considerado um moderado e em quem muitas pessoas depositavam esperanças, talvez de forma ingênua, disse que nem mesmo 1% de enriquecimento de urânio seria permitido pelos Estados Unidos. Ao que o líder supremo do Irã reagiu de forma muito dura, dizendo que isso não cabe aos Estados Unidos decidir. Os Estados Unidos dizem que o Irã tem que importar todo o urânio, até mesmo para seu projeto nuclear civil. Eles não podem enriquecer nada. Qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo nessas negociações? Uma das coisas que Abbas Araghchi, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, diz é que eles não sabem o que a equipe de negociação dos Estados Unidos quer. Eles parecem mudar as regras do jogo o tempo todo. Você acha que a equipe que está negociando em nome dos Estados Unidos tem sequer consciência do que está discutindo nessas reuniões? Bem, depende do que eles querem. E você sabe, no início desta semana, as negociações não iam acontecer. Era para ter uma 5ª rodada. O Irã disse não vamos comparecer. Mas acho que Oman interveio e suspeito que a Rússia também encorajou o Irã. Siga em frente. Faça com que os Estados Unidos sejam os que se afastam e se recusam a aceitar o acordo.
O ministro das Relações Exteriores Araghchi publicou hoje uma breve mensagem nas redes sociais, dizendo: olha, se os Estados Unidos querem um Irã que não está construindo uma arma nuclear e não terá uma arma nuclear, então temos um acordo. Os Estados Unidos insistem que não podemos ter nenhum enriquecimento de urânio, nem mesmo para fins pacíficos. Não há acordo. Even for peaceful purposes, there's no deal. It's real simple. É bem simples. Houve um momento em que Witkoff aceitou o enriquecimento de 3,6%, que está de acordo com fins pacíficos. Mas quando ele voltou a Washington, a horda sionista caiu em cima dele, e agora eles reverteram essa posição. Vamos ver se isso se mantém. Depende do Donald Trump. E Trump pode bater no peito e ameaçar: se vocês não fizerem isso, vai ter consequências graves. Como isso funcionou com os Houthis, certo? Tenho certeza de que as pessoas no seu país entendem. Elas olham e reconhecem, sabem, os Estados Unidos falam muito, podem causar muita morte e destruição, mas não conseguem forçar a submissão desses outros países. E o Irã está em uma categoria totalmente diferente, uma categoria superior aos Houthis em termos de capacidade militar. E não é uma questão de se. O Irã vai manter sua posição. Prometemos não construir uma arma nuclear, concordamos que haverá inspeção, mas vamos continuar tendo uso civil seguro, energia nuclear e enriquecimento nuclear. Somos um país soberano. Se os Estados Unidos se recusarem a aceitar esse acordo, então a única opção que restará para os Estados Unidos será a ação militar. E se os Estados Unidos fizerem isso, acho que o resultado será pior para eles do que foi com os Houthis. Acho que veremos bases militares americanas dizimadas. Além disso, Israel será atingido de uma forma como nunca foi em seus 75 anos de existência. E sabe, haverá uma espécie de, por assim dizer, karma, considerando seus atos horríveis de genocídio em relação ao povo palestino. Do you think that the military options are Você acha que as opções militares ainda estão vivas dentro do governo Trump? Porque eu pensei que, quando os Estados Unidos recuaram, sendo humilhados no Iêmen, e desenvolvimentos paralelos, sugeriram que eles perceberam que as opções militares estavam esgotadas no Irã, porque se acabou no Iêmen, com certeza acabou no Irã. Os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar parecem estar muito claros de que não querem essa desestabilização no Irã. Mas como você está sugerindo, o lobby sionista deve ter sabotado as coisas. Mas, se for esse o caso, então a possibilidade de uma campanha de bombardeios continua viva, já que Israel agora está frequentemente renovando sua campanha de bombardeios no Líbano. Quero dizer, as eleições estão próximas. O Hezbollah provavelmente venceria essas eleições no sul do Líbano. Mas a recente campanha em Tiro, que não faz parte do Litani, sugere que Israel está apenas normalizando esse bombardeio periódico no Líbano. E no Líbano, parece ser o caso de que o governo libanês é incapaz de defender seu território. Também é incapaz de participar de negociações diplomáticas, enquanto o Hezbollah parece ter sido enfraquecido em grande medida. Qual é a sua opinião sobre a participação dos US em um bombardeio Tatsi no Irã? Não, acho que tudo depende do que acontecerá amanhã em Roma. Se os Estados Unidos insistirem que o Irã deve abrir mão de todo o seu programa nuclear, e ainda acrescentarem que eles precisam se livrar de seus mísseis balísticos e interromper os contatos com o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, o Irã vai se retirar. Eles vão dizer não, não vamos fazer isso. Então a bola estará com os Estados. Tenho certeza de que algumas pessoas, espero que haja, sensatas no Pentágono e na Agência Central de Inteligência, que possam sentar e avaliar com precisão as consequências de um ataque ao Irã. Porque o Irã não está na mesma posição fraca em que estava há 10 anos, quando o JCPOA foi assinado pela primeira vez. When the JCPOA was first signed.
Hoje, o país tem um acordo de segurança sólido com a Rússia. E se for atacado dessa forma, a Rússia será obrigada a ajudar o Irã a se defender. Isso pode acontecer de várias maneiras. Não será necessariamente uma retaliação imediata por parte da Rússia, mas a Rússia está definitivamente pronta para ajudar o Irã com inteligência, defesa aérea e pessoal treinado para complementar as capacidades iranianas. Se algum militar russo for morto ou ferido em ataques dos Estados Unidos ou de Israel, haverá consequências. Além disso, a relação do Irã com a China está muito mais segura agora do que há 10 anos. Então veja, o Irã está agindo com paciência e maturidade. Iran is acting with patience and maturity. The United States is not. Os Estados Unidos não são. E sabe, o que eu temo é que na frustração pela incapacidade de fazer o Irã fazer o que queremos, acabemos reagindo de forma impulsiva e sabe, isso será uma nuvem muito, muito escura. Mas o lado positivo dessa nuvem é que as perdas que os Estados Unidos sofrerão vão forçar o país a começar a fazer uma verdadeira reflexão. Porque, sabe, temos vivido nessa bolha, nessa mitologia de que precisamos crescer. Ninguém poderia nos enfrentar. Por Deus, simplesmente passaríamos por cima de você. Mas vimos com os Houthis que não foi o caso. Vimos com o Talibã que não foi o caso. Vimos no Iraque que não foi o caso. Então, os Estados Unidos continuam se iludindo sobre seu poderio militar. E sim, temos o exército mais caro. Temos muitos equipamentos caríssimos que nem sempre funcionam de forma confiável. E se os Estados Unidos tentarem atacar o Irã, e o Irã causar danos severos às forças americanas, especialmente às forças aéreas e possivelmente às forças navais, outros países da região vão recuar e pensar: espera aí, talvez não queiramos mais estar alinhados com os Estados Unidos. E francamente, se um ataque desses acontecer, os sauditas, cataris e emiradenses estarão em apuros de verdade, porque o Irã vai fechar o Golfo Pérsico. Ele certamente tem capacidade militar para isso. Você acha que os sauditas, os emiradenses e os cataris conseguiriam influenciar e persuadir o presidente Trump contra essa campanha, considerando todos esses acordos? Quero dizer, está claro que o acordo de 1,2 trilhões com os cataris e o de 1 trilhão com os sauditas são mais fumaça do que realidade. São apenas números jogados ao acaso. Mas me parece que o presidente Trump, ou a administração dos Estados Unidos agora, tem dois elementos para equilibrar na Ásia Ocidental. Um é o tradicional lobby sionista em Israel, mas o outro é a crescente dependência para, em parte, subsidiar e manter à tona seu complexo industrial militar, porque eles compram todos os seus jatos, Boeings e assim por diante. Mas, em parte, você também precisa que os fundos soberanos voltem a ser investidos no mercado de títulos do Tesouro, que está indo muito mal devido ao recente rebaixamento pela Moody's. Então, é necessário que as reservas de petrodólares sejam reinseridas no Tesouro e que o mercado de ações seja impulsionado. É extremamente claro que as nações do Golfo Pérsico têm agora uma enorme influência sobre os Estados Unidos, o que é ainda mais acentuado pelas tentativas dos Estados Unidos de se afastar da China na medida do possível. Eles conseguiriam fazer alguma diferença nisso? Ah, com certeza. Oh, yeah, absolutely. I think Sabe, eu acho que se os sauditas, os cataris e os emiradenses tivessem uma reunião privada com Donald Trump, seria mais ou menos assim: olha, presidente Trump, se o senhor avançar com o ataque ao Irã, vai tornar impossível para nós mantermos relações normais e todos os compromissos econômicos que assumimos com o senhor estarão fora de questão. Mas se o senhor avançar com esse acordo de paz com o Irã, e aceitar que eles não terão armas nucleares, então continuaremos com esse acordo econômico e estaremos dispostos a assinar os acordos de Abraão. Estaremos dispostos a considerar o possível reconhecimento de Israel, mas esse reconhecimento precisa vir acompanhado do fim do genocídio e do assassinato dos palestinos por parte deles. And you're the only one that can make that happen.
E você é o único que pode fazer isso acontecer. Isso vai colocar Trump em uma posição muito difícil, porque ele está atrelado a esse grupo de sionistas. Ele pode decidir que esse é um preço alto demais a pagar. E se esse for o caminho que ele escolher, ele terá destruído efetivamente sua presidência. Por outro lado, se ele acabar alienando o lobby sionista e forçar Israel a ceder, então ele pode se encontrar em uma posição em que realmente poderia ganhar o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços em promover a paz no Oriente Médio. Esta é a área mais perigosa e volátil do mundo neste momento. E tudo se resume a como essas conversas vão acontecer amanhã em Roma. If we can come to the biggest mess, Israel Se pudermos abordar o maior caos, que é Israel em si, é difícil até escolher por onde começar. É simplesmente muita confusão. Mas se você puder nos falar sobre essa nova ofensiva, Carruagem de Gideão, que é uma ofensiva terrestre, muito mais escalada, sendo lançada justamente quando as negociações de cessar-fogo com o Hamas estão em andamento em Doha, entre Israel e Hamas. A ideia é que isso sirva para pressionar o Hamas a ceder cada vez mais. Mas até o Ocidente reagiu de forma muito dura, especialmente na Europa e no Canadá, diante desse desastre. Até pessoas como Scholz, Macron, que não estão no grupo dos países relativamente mais decentes, como Espanha, Suécia, Noruega, Islândia e outros, que já vêm condenando esses desastres humanitários há algum tempo. Até eles vieram a público e emitiram uma declaração conjunta, dizendo que tomariam medidas concretas se a ofensiva não fosse interrompida. Qual é a sua percepção sobre como o Ocidente está reagindo ao que está acontecendo na Palestina? What is your sense of how the West is reacting to what's going on in Palestine? They're reacting way too slowly. Eles estão reagindo devagar demais. Eles estão em uma posição de realmente isolar Israel. E eu acho que uma coisa que poderia ser credível é que Inglaterra e França poderiam assumir a liderança e dizer, olha, Israel deve ser removido das Nações Unidas, a menos que pare com esse genocídio. Não podemos permitir que uma nação assassina como essa continue a caminhar entre outras nações com uma máscara de civilidade enquanto está envolvida em tamanha crueldade e barbárie. Os Estados vetariam isso? Bem, se for feito na Assembleia Geral, os Estados não terão controle sobre isso. Se for feito no Conselho de Segurança da ONU, os Estados provavelmente vetariam, mas então os Estados se encontrariam bastante isolados. Mas o problema em Israel é que há divisões enormes, mas parece que os sionistas mais extremos, pessoas como Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, estão determinadas a exterminar palestinos. Insistent upon exterminating the Palestinians. There's been a video circulating this week. I know the Judge Napolitano. Tem circulado um vídeo esta semana, sei que o juiz napolitano já o exibiu várias vezes, de um era o chefe do Knesset em Israel, pedindo abertamente a morte, o extermínio de crianças e bebês. Ele disse, eles vão crescer, vão estuprar nossas filhas. Sabe, por favor. Esse é o mesmo argumento que os nazistas usaram sobre os judeus, quando diziam que precisavam matar as crianças júdias porque elas contaminariam a raça. Agora, vivi o suficiente para ver que os judeus se tornaram nazistas, pelo menos em sua conduta e em sua linguagem. E isso é lamentável, porque ainda há muitos, embora uma minoria, em Israel que rejeitam isso e reconhecem que a esperança e a promessa que pensavam que Israel seria está sendo destruída por esses extremistas. In fact, a week before the start Na verdade, uma semana antes do início da carruagem de Gideão, Netanyahu, em um desses relatos vazados de depoimentos a portas fechadas, dados ao Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset, disse: "Estamos destruindo cada vez mais casas. Eles não têm para onde voltar." Netanyahu afirmou que o único desfecho inevitável será o desejo dos habitantes de Gaza de emigrar da faixa de Gaza. Todos os tipos de países, da Líbia ao que for, até mesmo wences vão lá discutir. É voltante. It's appalling. Bem, e nenhum desses países vai aceitar isso. Sabe, eu acho que isso é uma ilusão. É uma ideia que os Estados Unidos acham prática, porque, mais uma vez, eles não veem os palestinos como seres humanos.
Eles não os veem como tendo quaisquer direitos legítimos. E, infelizmente, muitos no meu país são reféns desse absurdo bíblico demoníaco de que essa é a terra dos judeus e que ninguém mais pode viver lá, e que Deus disse que todos os outros devem ser exterminados. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. Sabe, Jesus pregava o amor. Jesus was one about love. He was one about teaching that all. Ele era alguém que ensinava que todas as pessoas, não apenas algumas, não apenas um seleto grupo que eu chamo de Clube do Esperma Sortudo, aqueles que por acaso nasceram em um determinado grupo étnico, são os favorecidos em relação a todos os outros. A mensagem de Jesus é simples. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças são filhos e filhas de Deus. Todos, não apenas alguns. E o que Israel está fazendo é a destruição da criação de Deus. E isso, sabe, dentro da teologia deles, pode até ser aceitável. Mas qualquer divindade demoníaca que eles adoram não é digna de adoração, porque essa divindade impõe dor, sofrimento e morte por onde passa. Wherever that deity goes. What do you think is the likelihood of Netanyahu to... Qual você acha que é a probabilidade de Netanyahu sobreviver politicamente em Israel, considerando que as divisões de que você falou parecem estar aumentando? Muitas pessoas agora estão protestando nas ruas contra sua nova ofensiva, pensando em seu próprio interesse, que isso prejudicaria a possibilidade de trazer os reféns de volta. Mas sua disputa com o judiciário também se espalhou para novas instituições. Ele nomeou o novo chefe do Shin Bet de fora, David Zin, e também entrou em conflito com sua procuradora-geral. Existem múltiplas divisões dentro da sociedade israelense. Quais você acha que são as perspectivas dele sobreviver politicamente? E ele está usando essas guerras para de fato manter sua carreira política viva? Sim, a guerra é a tábua de salvação dele para a sobrevivência política. Se a guerra acabar, Netanyahu também acaba. E literalmente pode acabar indo para a prisão. Então ele está usando a guerra e as mortes de israelenses, assim como de palestinos, como seu bilhete para a liberdade. E as divisões em Israel estão crescendo e se tornando mais acentuadas, não estão diminuindo. E isso realmente representa um perigo genuíno para Israel. Qual é a percepção nos Estados Unidos em relação ao sentimento por Israel, considerando que vemos muitos conservadores e figuras da direita agora também se posicionando abertamente contra Israel? Mas também estamos vendo o governo Trump dobrar a aposta. Por exemplo, agora estamos ouvindo histórias absurdas sobre Harvard, não apenas o congelamento de seus fundos, mas também o cancelamento de vistos, dizendo efetivamente que eles não poderão receber mais estudantes internacionais, o que é inimaginável para uma instituição como Harvard. Acho que 27% dos alunos deles são internacionais. E claro, Harvard está em outro patamar, se destacando das demais universidades. Isso reflete que o lobby sionista ainda é incrivelmente forte, porque toda a disputa com Harvard não é tanto sobre DEI, mas mais sobre antissemitismo. Qual é a sua percepção do que está acontecendo? Bem, eles estão equiparando qualquer oposição ao genocídio israelense ao antissemitismo. E, na verdade, isso não tem nada a ver com o judaísmo. Isso tem tudo a ver com o sionismo. E o sionismo é uma corrupção, na verdade eu diria uma heresia, do judaísmo. Mas você sabe, estamos vivendo nos Estados Unidos um período tão sombrio quanto a era McCarthy. Naquela época, era tudo sobre comunistas, sabe? Tínhamos que erradicar todos os comunistas. Agora eles estão tentando erradicar todos os antisionistas. O problema é a mídia, que pouquíssimas pessoas assistem, está batendo forte nessa tecla sobre esse suposto aumento do antissemitismo e como precisamos pará-lo. Mas as pessoas comuns, que não assistem a esse noticiário, que estão no TikTok, no X e em outras redes sociais, estão vendo a verdade do que está acontecendo, o que os sionistas estão fazendo com os palestinos. E há uma oposição crescente a isso. Agora, houve um evento infeliz e trágico ontem à noite em DC, onde um suposto apoiador dos palestinos,
E eu questiono isso. Sempre fico com essa dúvida, me perguntando se ele não foi manipulado. Question is always in the back of my mind, wondering if he was a dupe. He's also Só foi relatado que ele nasceu em Chicago. Chicago born. Yeah, and that he was somebody who did this. Sim, e que ele foi alguém que fez isso como uma forma de tentar inflamar ainda mais a situação e angariar mais simpatia por Israel. Não há justificativa para o ato dele. Aquele jovem casal não estava armado. Eles não estavam envolvidos em nenhum tipo de atrocidade. E novamente sou firme nesse princípio. Independentemente de etnia, origem religiosa ou identidade cultural, não há justificativa para matar civis. A única vez em que você pode ou deve usar força letal é quando sua própria vida está em ameaça iminente e perigo, e você não tem outra alternativa a não ser tentar se proteger. Bem, não é isso que está acontecendo aqui. E infelizmente isso criou uma onda de simpatia por Israel para justificar a continuação do genocídio. Mas dito isso, ainda há muitos, em um número crescente, especialmente entre pessoas com menos de 30 anos, em oposição aos sionistas, os monstros que são. The Zionists, the monsters that they are. And the E algumas das maiores associações de muçulmanos americanos, que têm estado na linha de frente do movimento de solidariedade à Palestina nos Estados Unidos, imediatamente se manifestaram e condenaram o ato de forma inequívoca. condemn the act unequivocally. Yes, yeah. As they should. Sim, como deve ser. E sinceramente espero que a liderança do Hamas venha a público e condene isso, porque você não derrota os israelenses tornando-se como os israelenses, certo? Se você começa a matar mulheres e crianças, quer dizer, essa foi a grande mentira que Israel criou depois de 7 de outubro, de que foi o Hamas. Na verdade, nós não matamos nenhum bebê, apesar das mentiras perniciosas que foram espalhadas. E foi Israel. Na verdade, soldados israelenses mataram algumas de suas próprias crianças com tiros imprudentes e ao alvejar carros sem qualquer preocupação em identificar quem estava nesses veículos. Without any regard for identifying who was in those cars. Let's end with a discussion. Vamos encerrar com uma discussão sobre o que aconteceu com o presidente sul-africano Ramaphosa na Casa Branca, já que você escreveu algo sobre o assunto. E honestamente, é muito ofensivo para nós do Sul Global ver como os líderes do Sul Global estão sendo tratados na Casa Branca. Só para dar um pouco de contexto aos nossos espectadores, esse projeto de lei de expropriação de terras foi transformado em lei em janeiro, substituindo uma lei de 1975 que não era muito clara sobre os termos e condições da expropriação de terras pelo governo. Mas esse projeto de lei, que virou lei, basicamente permite que o governo confisque terras de qualquer proprietário privado, branco ou não. Não é só terra de branco, é branco ou não, para fins públicos e interesses públicos, incluindo projetos de infraestrutura, expansão de serviços públicos, conservação ambiental, reforma agrária ou processos de distribuição equitativa de recursos. Agora, adivinhe. Now, guess what? For those of us in India or in China, Para nós, na Índia ou na China, isso parece bastante normal. E o fato curioso é que essas leis de expropriação existem nos Estados Unidos. O governo pode basicamente confiscar terras de qualquer pessoa no interesse público. E existem cláusulas de compensação justa. Claro, em alguns casos, dizem que podem não permitir uma compensação justa, o que acontece na maioria dos países. E isso foi transformado nessa narrativa de genocídio branco, enquanto o presidente Ramaphosa reconheceu que há um problema de violência contra agricultores, casos de roubo, extorsão e assim por diante, que afetam tanto agricultores negros quanto brancos, devido ao isolamento dessas localidades. both on black and white farmers because of the remoteness of these locations. And finally, I want to also place it in the E por fim, quero também colocar isso no contexto da África do Sul, porque muita gente não faz ideia da história daquele país, de como os colonizadores holandeses foram para lá e tomaram tudo. Mesmo hoje, depois de todos aqueles movimentos pelos direitos civis, 7,3% da população são africanos brancos, que possuem 70% das terras. Então, naturalmente, se você propõe uma lei de expropriação de terras, os brancos seriam significativamente e desproporcionalmente afetados de forma negativa.
uma grande maioria dos sul-africanos negros não possui nenhuma terra. Essa foi a minha observação. Quis contextualizar, já que somos um canal do Sul Global e solidários a eles. Mas, por favor, nos diga qual foi a sua reflexão sobre isso. But please tell us what your reflection on this was. Well, it was a political hit job by Donald Trump. Bem, foi um ataque político de Donald Trump. E o que foi tão ofensivo nisso é que ele acusou o presidente Ramaphosa e a África do Sul de cometerem genocídio. Quero dizer, fazer essa acusação mostra que ele nem sequer entende o que é genocídio. Ele exibiu um trecho de vídeo de Julius Malema, que é o líder do partido Economic Freedom Fighters. E, novamente, ele estava dizendo coisas muito ultrajantes e perturbadoras sobre tomar terras de propriedade de brancos e entregá-las a pessoas negras. E isso alimenta diretamente esse meme racista. Acho que o presidente Ramaphosa perdeu uma grande oportunidade, porque no meu blog, sonar21.com, ontem à noite, escrevi o que achei que o presidente Ramaphosa deveria ter dito e feito em resposta ao que Trump disse. And done in response to what Trump said. And let me read it. You know, Mr. President, Deixe-me ler. Sabe, senhor presidente, falando com Trump, sua acusação de que meu governo está envolvido em genocídio é falsa e caluniosa. Diferente de você, permitimos a liberdade de expressão na África do Sul, mesmo comentários tão repreensíveis quanto os feitos pelo senhor Malema. Gostaria de lembrar que houve uma época nos Estados Unidos em que a Suprema Corte decidiu, em 1977, que neonazistas tinham o direito constitucional de marchar, citando a liberdade de expressão e de reunião garantidas pela primeira emenda, mesmo que o discurso fosse odioso e profundamente ofensivo. Como deve-se lembrar, essa decisão dizia respeito a uma marcha em Skokie, Illinois, liderada por Frank Collin, chefe do Partido Nacional Socialista da América, um grupo neonazista do final dos anos 1970. a neo-Nazi group in the late 1970s. I'm sad to see that you no longer are a defender of the First Fico triste em ver que você não é mais um defensor da primeira emenda da sua Constituição. O que acho ainda mais preocupante é que, aparentemente, você valoriza mais as vidas dos sul-africanos brancos do que as vidas do povo palestino. Você recebeu e abraçou Bibi Netanyahu neste mesmo gabinete, um homem que, com suas próprias palavras, defende o massacre dos amalequitas, um termo bíblico que ele agora associa ao povo palestino. Mais de 60 mil crianças, mulheres, homens e idosos civis foram assassinados pelas forças israelenses sob a direção de seu governo desde 7 de outubro de 2023. Esta é a política do governo sionista. No entanto, quando você recebeu Bibi Netanyahu em seu gabinete, não disse nada. Com seu silêncio, você endossou um verdadeiro genocídio que está acontecendo agora. Que vergonha. A política do meu governo é que nenhuma violência contra civis, independentemente da cor de sua pele, é aceitável. No entanto, não vou ficar em silêncio diante de suas acusações infundadas de que tolero ou endosso genocídio na África do Sul. Você, como chefe dos Estados Unidos, não tem autoridade moral para nos dar lições. Seu governo matou milhões de civis no Iêmen, Líbia, Iraque, Afeganistão e Vietnã. Seu próprio governo ainda está fornecendo armas à Ucrânia que estão sendo usadas para matar civis na Rússia. Vou lembrá-lo das palavras ditas por Jesus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E com isso, se eu fosse o presidente Ramaphosa, diria: esta reunião acabou, estamos indo embora. Obrigado pelo seu tempo. E eles deveriam ter saído. Isso teria viralizado no mundo todo, mas especialmente no Sul Global, que está simplesmente frustrado com a forma como os líderes do Sul Global são tratados, ou foram tratados historicamente, no Ocidente. Só para finalizar com uma última pergunta. Até que ponto você acha que isso aconteceu por causa do lobby sionista, com a África do Sul sendo punida por levar o caso de genocídio à Corte Internacional? Totalmente. Totalmente. Certo. Porque a outra questão também é o interesse próprio do Elon Musk, considerando seu legado na África do Sul com o apartheid e seu impulso agressivo pelo projeto Starlink. Ele está propondo isso como uma PPP, parceria público-privada,
E a lei sul-africana diz que, se o governo estiver envolvido, então há cláusulas para incluir a maioria negra, que é a esmagadora maioria. Isso é algo que os americanos deveriam entender. Não é o DEI, como nas grandes empresas de Wall Street e nas grandes universidades. São 92% da população deles, que praticamente não possuem nada. Então, não é esse tipo de DEI, o que é muito importante entender. Você acha que esse também foi um contexto, ou foi mais a questão do genocídio? Não, eu acho que bem, o genocídio foi simplesmente, sabe, um dos motivos, acho que provavelmente foi o principal. Mas isso também alimenta, sabe? Realmente isso é um meme racista para destacar alguns dos abusos contra brancos na África do Sul. Veja, eu não teria muito problema com o Trump fazendo isso, se quando o Bibi esteve lá, ele tivesse feito a mesma coisa com o Bibi, sabe? Se ele tivesse mostrado, ei, vamos denunciar todo mundo que demonstrar qualquer tipo de discriminação, independentemente de quem seja. Mas não foi isso que ele fez. Foi, vamos mostrar para vocês, sul-africanos negros, quem manda aqui. E isso por si só é um meme racista. Sabe, aos Estados Unidos. Seria como se você quisesse me entrevistar e eu dissesse, ok, você quer me entrevistar? Então você precisa tirar toda a sua roupa e sentar aí pelado enquanto fala comigo. E você diria, você está louco? Eu não vou fazer isso. E sabe, você estaria certo. Mas muitas vezes os Estados Unidos tentam ditar como os outros devem viver, falar, agir, sem qualquer consideração por suas próprias palavras ou ações. E a esse nível, sabe, acho que você acertou em cheio, essa hipocrisia é bastante evidente para a maioria do mundo, especialmente no sul global. E acho que eles estão ficando de saco cheio disso. Estão cansados disso. Embora geralmente gostem dos americanos e tentem ver os Estados Unidos de forma positiva, acho que o discurso constante da América de tentar controlar e ditar aos outros o que eles devem fazer, enquanto ao mesmo tempo nós mesmos estamos envolvidos em atos horríveis de morte e destruição infligidos a pessoas, em grande parte, no sul global. Foi uma emoção muito mista para mim ver todo aquele drama, porque por um lado, o que senti foi que o presidente Ramaphosa realmente correspondeu ao que muitas pessoas negras e ativistas radicais antirracistas dizem, que precisamos preservar nossa humanidade. O que significa que mesmo que a pessoa à sua frente se comporte como um lunático, devemos sempre ser decentes, porque seguimos uma moralidade universal que acolhe a todos. Mas por outro lado, também existe esse sentimento sádico, talvez frustrado, sobre como as pessoas de cor têm sido tratadas por muito tempo. Mas Larry, essa foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado. Vamos encerrar por aqui e esperamos vê-lo novamente em breve. E bem, agradeço pelo convite. Obrigado por ouvirem as divagações de um velho. Isso foi maravilhoso. O prazer é meu. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. E por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.